Capítulo 3. Superando o seu corpo. Ninguém pensa em um vácuo. Cada vez que você tem um pensamento, há uma reação bioquímica no cérebro, você produz uma substância química. E, como você aprenderá, o cérebro então libera sinais químicos específicos para o corpo, onde eles atuam como mensageiros do pensamento. Quando o corpo recebe mensagens químicas do cérebro, ele obedece instantaneamente, iniciando uma série de reações correspondentes, alinhadas diretamente com o que o cérebro está pensando. O corpo envia imediatamente uma mensagem para o cérebro, confirmando que agora ele está se sentindo exatamente igual ao que o cérebro está pensando. Para entender esse processo, como você normalmente pensa igual a seu corpo e como formar uma nova mente, é preciso primeiro avaliar o papel que o cérebro e sua química desempenham em sua vida. Nas últimas décadas, descobrimos que o cérebro e o restante do corpo interagem via poderosos sinais eletroquímicos. Entre nossas orelhas existe uma imensa indústria química que orquestra uma miríade de funções corporais. Mas relaxe, isso será aula básica de química cerebral, e você só precisará conhecer uns poucos termos. Todas as células possuem pontos receptores na superfície externa que recebem informação de fora de suas fronteiras. Quando ocorre uma correspondência na química, frequência e carga elétrica entre um ponto receptor e um sinal vindo de fora, a célula fica ligada para executar certas tarefas. Atividades celulares. Figura 3A. Uma célula com pontos receptores que recebem informação vital proveniente de fora da célula. O sinal pode influenciar a célula a executar uma miríade de funções biológicas. Neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios são as substâncias químicas de causa e efeito para a atividade cerebral e o funcionamento do corpo. Esses três tipos de substâncias químicas, chamadas ligantes, conectam-se e interagem com a célula ou a influenciam em questão de milissegundos. Neurotransmissores são mensageiros químicos que basicamente enviam sinais entre células nervosas, permitindo a comunicação entre o cérebro e o sistema nervoso. Existem diferentes tipos de neurotransmissores, e cada um é responsável por uma atividade específica. Alguns estimulam o cérebro, outros o deprimem, enquanto outros nos deixam sonolentos ou despertos. Eles podem mandar um neurônio desprender-se de sua conexão atual ou fazê-lo colar-se melhor à presente conexão. Podem, inclusive, alterar a mensagem enquanto ela é enviada a um neurônio, reescrevendo-a, de modo que uma diferente mensagem seja entregue a todas as células nervosas conectadas. Neuropeptídeos, o segundo tipo de ligante, constituem a maioria dos mensageiros. A maior parte é produzida em uma estrutura do cérebro chamada hipotálamo. Estudos recentes mostram que nosso sistema imunológico também produz neuropeptídeos. Essas substâncias químicas passam pela glândula pituitária, que a seguir libera uma mensagem química com instruções específicas para o corpo. Quando os neuropeptídeos chegam à corrente sanguínea, acoplam-se às células de vários tecidos, principalmente glândulas, e então ativam o terceiro tipo de ligante, os hormônios, que posteriormente nos influenciam a sentir de determinadas maneiras. Os neuropeptídeos e os hormônios são as substâncias químicas responsáveis por nossos sentimentos. Para os nossos propósitos, pense nos neurotransmissores como mensageiros químicos essencialmente do cérebro e da mente, nos neuropeptídeos como sinalizadores químicos que servem de ponte entre o cérebro e o corpo para nos fazer sentir da maneira como pensamos, e nos hormônios como as substâncias químicas relacionadas aos sentimentos principalmente no corpo. Visão geral do papel dos ligantes no cérebro e no corpo. Figura 3B. Neurotransmissores são os diversos mensageiros químicos entre os neurônios. Neuropeptídeos são transportadores químicos que sinalizam diferentes glândulas do corpo para que produzam hormônios. Por exemplo, quando você tem uma fantasia sexual, os três fatores são convocados à ação. Primeiro, quando você começa a ter uns pensamentos, seu cérebro atiça alguns neurotransmissores que ativam uma rede de neurônios, que por sua vez cria imagens em sua mente. Essas substâncias químicas então estimulam a liberação de neuropeptídeos específicos em sua corrente sanguínea.
Quando chegam às glândulas sexuais, esses peptídeos grudam nas células desses tecidos, ativam seu sistema hormonal, e pronto, as coisas começam a acontecer. Você tornou os pensamentos da fantasia tão reais em sua mente que seu corpo começa a ficar preparado para uma experiência sexual verdadeira. À frente do evento. Assim é a poderosa correlação entre mente e corpo. Da mesma maneira, se você começasse a pensar em confrontar seu filho adolescente sobre o novo amassado no carro, seus neurotransmissores iniciariam o processo do pensamento em seu cérebro para produzir um nível mental específico. Seus neuropeptídeos sinalizariam quimicamente a seu corpo de forma específica, e você começaria a se sentir um pouco irritado. Quando os peptídeos chegassem às glândulas adrenais, elas seriam incitadas a liberar os hormônios adrenalina e cortisol, e você então se sentiria definitivamente exaltado. Do ponto de vista químico, seu corpo estaria preparado para a batalha. O loop dos pensamentos e sentimentos. Para os diferentes pensamentos que você tem, seus circuitos cerebrais disparam sequências, padrões e combinações correspondentes que então geram níveis mentais iguais àqueles pensamentos. Quando essas redes específicas de neuroníons são ativadas, o cérebro produz substâncias químicas específicas com a exata assinatura correspondente a esses pensamentos, a fim de que você possa sentir-se como estava pensando. Portanto, quando tem pensamentos grandiosos, amorosos ou alegres, você produz substâncias químicas que o fazem sentir-se grandioso, amoroso ou alegre. O mesmo é válido se você tem pensamentos negativos, de temor ou impaciência. Em uma questão de segundos, você começa a se sentir negativo, ansioso ou impaciente. Existe uma sincronia entre cérebro e corpo ocorrendo a cada instante. De fato, quando começamos a nos sentir do modo como estamos pensando, pois o cérebro está em constante comunicação com o corpo, começamos a pensar do modo como o corpo está se sentindo. O cérebro monitora constantemente o modo como o corpo está se sentindo. Baseado na resposta química recebida, o cérebro gera mais pensamentos que produzem substâncias químicas correspondentes ao modo como o corpo está se sentindo, de modo que primeiro começamos a nos sentir de acordo com o que pensamos e a seguir pensamos conforme como nos sentimos. Ciclo dos pensamentos e sentimentos. Figura 3c. O relacionamento neuroquímico entre cérebro e corpo. Quando você tem certos pensamentos, o cérebro produz substâncias químicas que fazem com que você se sinta exatamente da maneira como estava pensando. Ao sentir-se da forma como pensa, você começa a pensar conforme se sente. Esse ciclo contínuo cria um loop de retorno chamado estado de ser. Vamos nos aprofundar nessa ideia ao longo do livro, mas considere que os pensamentos relacionam-se principalmente com a mente, e o cérebro, e os sentimentos estão conectados ao corpo. Portanto, quando os sentimentos do corpo alinham-se aos pensamentos de um estado mental particular, mente e corpo trabalham juntos como um só. E, como você vai lembrar, quando mente e corpo estão em uníssono, o produto final é denominado estado de ser. Poderíamos dizer ainda que o processo de continuamente pensar e sentir e pensar cria um estado de ser que produz efeitos em nossa realidade. Um estado de ser significa que nos acostumamos a um estado mental emocional, um modo de pensar e um modo de sentir que se tornaram parte de nossa autoidentidade. Assim, descrevemos quem somos pelo modo como pensamos e, portanto, nos sentimos, ou somos no presente momento. Estou furioso, estou sofrendo, estou inspirado, estou inseguro, estou pessimista. No entanto, ao se passar anos tendo certos pensamentos e então sentindo-se do mesmo modo, e daí pensando igual a esses sentimentos, o hamster na roda, cria-se um estado de ser memorizado no qual podemos declarar enfaticamente nossa afirmação de eu sou como algo absoluto. Isso significa que estamos no ponto em que nos definimos como esse estado de ser. Nossos pensamentos e sentimentos fundiram-se. Por exemplo, dizemos, sempre fui preguiçoso, sou uma pessoa ansiosa, sou normalmente inseguro de mim, tenho problemas para me dar valor, tenho pavio curto e sou impaciente, realmente não sou lá muito inteligente, etc.
E esses sentimentos particulares, memorizados, contribuem para todos os nossos traços de personalidade. Aviso: quando os sentimentos tornam-se maneiras de pensar, ou se não conseguimos pensar maior do que nos sentimos, jamais podemos mudar. Mudar é pensar maior do que a forma como nos sentimos. Mudar é agir de forma maior do que os sentimentos do eu memorizado. Isso é ser maior do que o corpo. Como exemplo prático, digamos que você está dirigindo para o trabalho de manhã e começa a pensar no encontro acalorado que teve uns dias atrás com um colega de trabalho. Ao ter pensamentos associados àquela pessoa e à experiência específica, seu cérebro começa a liberar substâncias químicas que circulam por seu corpo. Muito rapidamente, você começa a se sentir exatamente da forma como está pensando. Provavelmente você fica furioso. Seu corpo envia uma mensagem de volta para o cérebro, dizendo: é sim, estou me sentindo realmente furioso. Claro que seu cérebro, que se comunica constantemente com o corpo e monitora sua organização química interna, é influenciado pela mudança súbita no modo como você se sente. Como resultado, você começa a pensar de modo diferente. No momento em que você começa a se sentir do modo como pensa, começa a pensar do modo como se sente. Inconscientemente, você reforça o mesmo sentimento ao ter pensamentos contínuos de raiva e frustração, que então fazem você sentir-se ainda mais furioso e frustrado. De fato, seus sentimentos agora controlam seus pensamentos. Agora seu corpo dirige sua mente. Com a continuidade do ciclo, seus pensamentos raivosos produzem mais sinais químicos para o corpo, que ativam as substâncias adrenais associadas aos sentimentos de raiva. Aí você fica enraivecido e agressivo. Você sente o rosto avermelhar, o estômago dá um nó, a cabeça lateja, e os músculos começam a se retesar. Quando todos esses sentimentos inflamados inundam o corpo e alteram sua fisiologia, o coquetel químico dispara um conjunto de circuitos no cérebro, fazendo que você pense igual às emoções. Agora, na privacidade de sua mente, você está xingando seu colega de 10 jeitos diferentes. Indignado, evoca uma ladainha de eventos passados que validam a incomodação atual, dá tratos à bola numa carta relatando todas as reclamações que sempre quis apresentar. Em sua mente, você já encaminhou a carta ao seu chefe, antes mesmo de chegar ao trabalho. Sai do carro aturdido, enlouquecido, com vontade de matar. Está aí o modelo ambulante de uma pessoa furiosa, e tudo começou com um único pensamento. Nesse momento, parece impossível pensar maior do que a forma como você se sente, e por isso é tão difícil mudar. O resultado dessa comunicação cíclica entre seu cérebro e seu corpo é que você tende a reagir de forma previsível nesse tipo de situação. Você cria padrões dos mesmos pensamentos e sentimentos familiares, comporta-se inconscientemente de modo automático e fica atolado nessas rotinas. É assim que o você químico funciona. Sua mente controla seu corpo? Ou seu corpo? Sua mente controla seu corpo? Ou seu corpo controla sua mente? Por que é tão difícil mudar? Imagine que sua mãe adorava sofrer, e mediante longa observação você inconscientemente viu que esse padrão de comportamento permitia que ela conseguisse o que queria da vida. Vamos dizer também que você teve algumas experiências dolorosas na vida, que criaram um bocado de sofrimento para você. Essas memórias ainda desencadeiam uma reação emocional, centrada em uma pessoa específica, em um local particular e indeterminado período de sua vida. Você pensou bastante no passado, e essas memórias de algum modo são fáceis de recordar, até mesmo automáticas. Agora, imagine que por mais de 20 anos você praticou pensar e sentir, sentir e pensar em termos de sofrimento. Na realidade, você não precisa mais pensar no evento passado para criar o sentimento. Parece que você não consegue pensar ou agir de nenhuma outra forma a não ser aquela como sempre sentiu. Você memorizou o sofrimento por seus pensamentos e sentimentos recorrentes, aqueles relacionados ao incidente, bem como a outros acontecimentos em sua vida. Seus pensamentos sobre você mesmo e sua vida tendem a ser matizados por sentimentos de vitimização e
pena de si mesmo. Repetir os mesmos pensamentos e sentimentos que você cortejou por mais de 20 anos condicionou seu corpo a lembrar do sentimento de sofrimento sem muito pensamento consciente. Isso agora parece muito natural e normal. É quem você é e, sempre que tenta mudar algo, é como se a estrada retornasse para você. Você volta diretamente para o seu antigo eu. O que a maioria das pessoas não sabe é que, quando pensam em uma experiência de carga emocional intensa, fazem o cérebro disparar nas exatas sequências e nos padrões de antes, estimulam e conectam o cérebro no passado ao reforçar esses circuitos em redes ainda mais interligadas. Também duplicam as mesmas substâncias químicas no cérebro e no corpo, em graus variáveis. Como se estivessem vivenciando de novo o evento naquele momento. Essas substâncias químicas começam a treinar o corpo para memorizar ainda mais a emoção. Tanto os resultados químicos de pensar e sentir, sentir e pensar, quanto os disparos e conexões dos neurônios condicionam mente e corpo em um conjunto definido de programas automáticos. Somos capazes de reviver um evento passado várias vezes, talvez milhares de vezes em uma existência. É a repetição inconsciente que treina o corpo para lembrar daquele estado emocional, igual ou melhor do que a mente consciente. Quando o corpo lembra melhor que a mente consciente, ou seja, quando o corpo é a mente, isso é chamado de hábito. Os psicólogos dizem que, quando estamos na metade dos 30 anos, nossa identidade ou personalidade está totalmente formada. Isso significa que aqueles de nós com mais de 35 anos memorizou um conjunto seleto de comportamentos, atitudes, crenças, reações emocionais, hábitos, habilidades, memórias associativas, respostas condicionadas e percepções que agora estão programadas subconscientemente dentro de nós. Esses programas nos governam, pois o corpo se tornou a mente. Isso significa que teremos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, reagiremos da mesma maneira, acreditaremos nos mesmos dogmas e perceberemos a realidade do mesmo jeito. Cerca de 95% de quem somos na meia-idade 7 é uma série de programas subconscientes que se tornaram automáticos: dirigir o carro, escovar os dentes, comer demais quando se está estressado, preocupar-se com o futuro, julgar os amigos, reclamar da vida, culpar os pais, não acreditar em si e insistir em ser cronicamente infeliz, para citar apenas alguns. Muitas vezes apenas parecemos despertos. Uma vez que o corpo se torna mente subconsciente, é fácil ver que, nas situações em que o corpo se torna a mente consciente não tem mais muito a ver com nosso comportamento. No instante em que temos um pensamento, sentimento ou reação, o corpo atua no piloto automático. Prosseguimos de modo inconsciente. Considere, por exemplo, uma mãe dirigindo uma minivan para largar os filhos na escola. Como ela consegue trafegar, beber café, acabar com discussões, trocar a marcha e ajudar o filho a assoar o nariz, tudo ao mesmo tempo? De um jeito muito parecido com um programa de computador, essas ações se tornaram funções automáticas que podem rodar muito fluida e rapidamente. O corpo da mãe faz tudo habilmente porque memorizou como executar todas essas tarefas graças a muita repetição. Ela não tem mais qualquer pensamento consciente sobre como fazer, são tarefas habituais. Pense nisso, 5% da mente é consciente, lutando contra os 95% que rodam programas automáticos subconscientes. Memorizamos um conjunto de comportamentos tão bem que nos tornamos um corpo-mente habitual, automático. De fato, quando o corpo memorizou um pensamento, ação ou sentimento a ponto de o corpo ser a mente, quando mente e corpo são um, estamos em um estado de ser a memória de nós mesmos. E, se 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas involuntários, comportamentos memorizados e reações emocionais habituais, por conseguinte estamos inconscientes em 95% de nossos dias. Apenas parecemos despertos. Nossa! Assim, uma pessoa conscientemente pode querer ser feliz, saudável ou livre, mas a experiência de abrigar sofrimento e um ciclo repetido de reações químicas de dor e pena por 20 anos subconscientemente condicionaram o corpo a um estado habitual. Vivemos presos a hábitos quando não mais estamos cientes do que
Estamos pensando, fazendo ou sentindo, ficamos inconscientes. O maior hábito que devemos quebrar é o hábito de ser nós mesmos. Quando o corpo comanda o espetáculo. Aqui estão alguns exemplos práticos do corpo em estado habitual. Você alguma vez foi incapaz de lembrar conscientemente de um número de telefone? Por mais que tentasse, não conseguiu recordar nem 3 dígitos da série exigida para fazer a ligação? No entanto, pegou o telefone e observou seus dedos digitarem um número. Seu cérebro pensante, consciente, não consegue lembrar o número, mas você praticou essa ação com os dedos tantas vezes que seu corpo agora sabe e lembra melhor do que seu cérebro. Esse exemplo é para quem cresceu antes do aparecimento dos telefones com memória e dos celulares. Talvez você tenha passado pela mesma experiência ao digitar sua senha no caixa eletrônico, ou ao entrar com uma senha online. De modo semelhante, consigo lembrar de quando malhava na academia e tinha um armário com cadeado de combinação. Às vezes eu ficava tão cansado depois do treino que não conseguia lembrar da combinação. Olhava fixamente para o dial, tentando recordar a sequência de 3 números, mas ela não vinha. No entanto, quando eu começava a girar o dial, a combinação surgia como num passe de mágica. Isso também acontece porque praticamos tantas vezes que nosso corpo sabe mais do que nossa mente consciente. O corpo subconscientemente se tornou a mente. Lembre-se de que 95% do que somos ali pelos 35 anos encontram-se no mesmo sistema de memória subconsciente, no qual o corpo roda automaticamente um conjunto programado de comportamentos e reações emocionais. Em outras palavras, o corpo comanda o espetáculo. Muitas vezes apenas parecemos despertos. Uma vez que o corpo se torna mente subconsciente, é fácil ver que, nas situações em que o corpo se torna a mente consciente não tem mais muito a ver com nosso comportamento. No instante em que temos um pensamento, sentimento ou reação, o corpo atua no piloto automático. Prosseguimos de modo inconsciente. Considere, por exemplo, uma mãe dirigindo uma minivan para largar os filhos na escola. Como ela consegue trafegar, beber café, acabar com discussões, trocar a marcha e ajudar o filho a assoar o nariz, tudo ao mesmo tempo? De um jeito muito parecido com um programa de computador, essas ações se tornaram funções automáticas que podem rodar muito fluida e rapidamente. O corpo da mãe faz tudo habilmente porque memorizou como executar todas essas tarefas graças a muita repetição. Ela não tem mais qualquer pensamento consciente sobre como fazer, são tarefas habituais. Pense nisso, 5% da mente é consciente, lutando contra os 95% que rodam programas automáticos subconscientes. Memorizamos um conjunto de comportamentos tão bem que nos tornamos um corpo-mente habitual, automático. De fato, quando o corpo memorizou um pensamento, ação ou sentimento a ponto de o corpo ser a mente, quando mente e corpo são um, estamos em um estado de ser a memória de nós mesmos. E, se 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas involuntários, comportamentos memorizados e reações emocionais habituais, por conseguinte estamos inconscientes em 95% de nossos dias. Apenas parecemos despertos. Nossa! Assim, uma pessoa conscientemente pode querer ser feliz, saudável ou livre, mas a experiência de abrigar sofrimento e um ciclo repetido de reações químicas de dor e pena por 20 anos subconscientemente condicionaram o corpo a um estado habitual. Vivemos presos a hábitos quando não mais estamos cientes do que estamos pensando, fazendo ou sentindo, ficamos inconscientes. O maior hábito que devemos quebrar é o hábito de ser nós mesmos. Quando o corpo comanda o espetáculo. Aqui estão alguns exemplos práticos do corpo em estado habitual. Você alguma vez foi incapaz de lembrar conscientemente de um número de telefone? Por mais que tentasse, não conseguiu recordar nem 3 dígitos da série exigida para fazer a ligação? No entanto, pegou o telefone e observou seus dedos digitarem um número. Seu cérebro pensante, consciente, não consegue lembrar o número, mas você praticou essa ação com os dedos tantas vezes que seu corpo agora sabe e lembra melhor do que seu cérebro. Esse exemplo é para quem cresceu antes do
Aparecimento dos telefones com memória e dos celulares, talvez você tenha passado pela mesma experiência ao digitar sua senha no caixa eletrônico, ou ao entrar com uma senha online. De modo semelhante, consigo lembrar de quando malhava na academia e tinha um armário com cadeado de combinação. Às vezes eu ficava tão cansado depois do treino que não conseguia lembrar da combinação. Olhava fixamente para o dial, tentando recordar a sequência de 3 números, mas ela não vinha. No entanto, quando eu começava a girar o dial, a combinação surgia como num passe de mágica. Isso também acontece porque praticamos tantas vezes que nosso corpo sabe mais do que nossa mente consciente. O corpo subconscientemente se tornou a mente. Lembre-se de que 95% do que somos ali pelos 35 anos encontram-se no mesmo sistema de memória subconsciente, no qual o corpo roda automaticamente um conjunto programado de comportamentos e reações emocionais. Em outras palavras, o corpo comanda o espetáculo. Quando o servo torna-se o senhor. Na realidade, o corpo é o servo da mente. Por conseguinte, se o corpo tornou-se a mente, o servo tornou-se o senhor. E o ex-senhor, a mente consciente, foi dormir. A mente pode pensar que ainda está no comando, mas o corpo influencia as decisões de acordo com as emoções memorizadas. Agora, digamos que a mente queira retomar o controle. O que você acha que o corpo dirá? Onde você esteve? Volte a dormir. Eu ajeitei tudo aqui. Você não tem disposição, persistência ou consciência para fazer o que eu fiz durante todo esse tempo em que você inconscientemente seguia minhas ordens. Eu até modifiquei meus pontos receptores ao longo dos anos a fim de servi-la melhor. Você pensava estar gerenciando as coisas, enquanto eu a influenciava o tempo todo. E a incitava a tomar todas as decisões de acordo com o que parece certo e familiar. E, quando os 5% conscientes rebelam-se contra os 95% que estão rodando programas automáticos subconscientes, estes 95% são tão reflexos que basta um pensamento disperso ou um único estímulo do ambiente para ativar o programa automático de novo. Então, voltamos ao mesmo de sempre, pensando os mesmos pensamentos, executando as mesmas ações, mas esperando que algo diferente aconteça em nossa vida. Quando tentamos retomar o controle, o corpo sinaliza ao cérebro para começar a nos dissuadir de nossas metas conscientes. Nossa tagarelice interna apresenta uma batelada de motivos por que não devemos tentar fazer nada fora do comum, nem romper o estado de ser habitual a que estamos acostumados. Cata todas as nossas deficiências, que ela conhece e alimenta, e joga uma por uma na nossa cara. Criamos os piores cenários em nossa mente a fim de não termos de ultrapassar esses sentimentos familiares. Porque, ao tentar romper a organização química interna que tornamos uma segunda natureza, o corpo fica um caos. A aporrinhação interna parece quase irresistível, e muitas vezes sucumbimos. Acesse o subconsciente para mudar. A mente subconsciente só conhece o que você a programou para fazer. Já aconteceu de você estar digitando em seu laptop e de repente o computador começar a rodar programas automáticos sobre os quais você não tem controle? Quando você tenta usar a mente consciente para parar os programas subconscientes automáticos armazenados em seu corpo, é como esbravejar contra um computador que ficou louco, com diversos programas rodando, abrindo janelas e mostrando mais do que você possa lidar. Ei! Pare! Com isso, o computador nem vai registrar isso. Vai continuar fazendo o que faz até haver algum tipo de intervenção, até você conseguir acessar o sistema operacional e alterar algumas configurações. Neste livro, você aprenderá a acessar o subconsciente, reprogramá-lo com um novo conjunto de estratégias. Na realidade, você tem de desprogramar ou desconectar seus velhos padrões de pensar e sentir e, em seguida, reprogramar ou reconectar seu cérebro com novos padrões de pensamento e sentimento, baseados em quem você quer ser. Quando você condiciona o corpo com uma novamente, os dois não podem mais trabalhar em oposição, mas têm que ser em harmonia. Esse é o ponto da mudança, da autocriação.
culpado até provar a inocência. Vamos utilizar uma situação real para ilustrar o que acontece quando decidimos romper algum estado emocional memorizado e mudar nossa mente. Penso que todos nós podemos nos identificar com um estado de ser comum, culpa. Assim, vou usá-la para ilustrar, em termos práticos, como esse ciclo de pensamento e sentimento funciona contra nós. Em seguida, identificaremos alguns dos esforços que o sistema cérebro-corpo fará para permanecer no controle e preservar esse estado de ser negativo. Imagine que você frequentemente sinta-se culpado por uma coisa ou outra. Se alguma coisa dá errado em um relacionamento, uma simples falha na comunicação, uma pessoa despejando errônea e injustificadamente a raiva dela sobre você, ou o que seja, você acaba assumindo a culpa e se sentindo mal. Veja-se como uma daquelas pessoas que repetidamente dizem ou pensam: foi culpa minha. Depois de 20 anos fazendo isso consigo mesmo, você se sente culpado e automaticamente tem pensamentos de culpa. Você criou um ambiente de culpa para si mesmo. Outros fatores contribuíram para isso, mas de momento vamos ficar com essa noção de como seu pensamento e seu sentimento criaram seu estado de ser e seu ambiente. Cada vez que você tem um pensamento de culpa, sinaliza seu corpo para que produza as substâncias químicas específicas que constituem o sentimento de culpa. Você fez isso com tanta frequência que suas células estão nadando em um mar de substâncias químicas de culpa. Os pontos receptores de suas células adaptam-se para poder assimilar e processar melhor essa expressão química particular de culpa. A enorme quantidade de culpa que banha as células começa a parecer normal para elas, e, no fim, o que o corpo percebe como normal começa a ser interpretado como prazeroso. É como viver anos a fio próximo de um aeroporto. Você fica tão acostumado com o barulho que não mais o ouve conscientemente, a menos que um jato voe mais baixo do que o habitual e o rugido do motor seja tão mais forte que chame sua atenção. Acontece o mesmo com suas células. Como resultado, elas ficam literalmente insensíveis ao sentimento químico de culpa, exigirão uma emoção mais forte, mais poderosa, um limiar mais alto de estímulo, para se ativar da próxima vez. E, quando esse pico mais forte de substâncias químicas de culpa consegue a atenção do corpo, suas células se animam com o estímulo, de forma muito parecida com o que uma xícara de café Java causa em quem bebe café. E, quando cada célula se divide no final de sua vida e forma uma célula filha, os pontos receptores externos da nova célula exigirão um limiar mais alto de culpa para serem ativados. Agora o corpo exige um fluxo emocional mais forte de sentimentos ruins para se sentir vivo. Você fica viciado em culpa por suas próprias ações. Quando qualquer coisa dá errado ou entorta em sua vida, você automaticamente presume que seja o culpado. Mas isso agora lhe parece normal. Você nem tem de pensar em se sentir culpado. Você é. Não apenas sua mente não está consciente de como você expressa seu estado de culpa por meio das coisas que diz e faz. Como seu corpo quer sentir esse nível costumeiro de culpa porque você o treinou para fazer isso. Inconscientemente, você tornou-se culpado na maior parte do tempo, seu corpo tornou-se uma mente de culpa. Apenas quando, digamos, uma amiga comenta que você não precisava pedir desculpas ao caixa da loja por ele ter lhe dado o troco errado, você percebe o quanto esse aspecto de sua personalidade está disseminado. Digamos que isso deflagra um daqueles momentos de iluminação, uma epifania, e você pensa: ela está certa. Por que eu me desculpo o tempo todo? Por que assumo a responsabilidade pelas falhas de outras pessoas? Após refletir sobre o histórico de se declarar culpado constantemente, você diz para si mesmo: hoje vou parar de me culpar e de pedir desculpas pelo mau comportamento dos outros. Vou mudar. Por causa dessa decisão, você não vai mais pensar os mesmos pensamentos que produzem os mesmos sentimentos e vice-versa. E, caso vacile, você fez um trato consigo mesmo de parar e lembrar da sua intenção. Passam-se 2 horas, e você se sente realmente bem consigo mesmo. Você pensa: uau, isso está mesmo dando certo. Infelizmente, as células de seu corpo não estão se sentindo tão bem.
Ao longo dos anos, você treinou-as para exigirem mais. Moléculas de emoção, culpa, neste caso, a fim de satisfazer suas necessidades químicas. Você treinou seu corpo para viver como uma continuidade química memorizada, mas agora está interrompendo isso, negando as necessidades químicas e indo contra os programas subconscientes dele. O corpo fica viciado em culpa ou em qualquer emoção da mesma forma que ficaria viciado em drogas. 8 A princípio você só precisa de um pouco de emoção droga para sentir, depois o corpo fica insensível, e as células exigem mais e mais apenas para sentir a mesma coisa de novo. Tentar mudar seu padrão emocional é como passar pela retirada de uma droga. Quando suas células não mais obtêm os sinais usuais do cérebro para sentir culpa, começam a expressar preocupação. Antes, corpo e mente trabalhavam juntos para produzir o estado de ser chamado culpa. Agora você não está mais pensando e sentindo, sentindo e pensando do mesmo modo. Sua intenção é produzir pensamentos mais positivos, mas o corpo ainda está muito no embalo de produzir sentimentos de culpa baseados em pensamentos de culpa. Pense nisso como uma espécie de linha de montagem altamente especializada. Seu cérebro programou o corpo para esperar uma peça que se encaixa no todo. De repente, você enviou outra peça que não se encaixa no espaço onde cabia a antiga peça de culpa. Um alarme dispara, e toda a operação é paralisada. Suas células estão sempre espionando o que está acontecendo. No cérebro e na mente, seu corpo é o melhor intérprete da mente de todos os tempos. Portanto, todas as células param o que estão fazendo, erguem o olhar para o cérebro e pensam: o que você está fazendo aí em cima? Você insistiu em ser culpado, e nós seguimos suas ordens fielmente durante anos. Subconscientemente memorizamos um programa de culpa a partir de seus pensamentos e sentimentos repetitivos. Alteramos nossos pontos receptores para refletir sua mente, modificamos nossa química a fim de que você pudesse se sentir culpado. Automaticamente, mantivemos nossa organização química interna, independentemente de quaisquer circunstâncias externas em sua vida. Estamos tão acostumadas à mesma organização química que seu novo estado de ser parece desconfortável, não familiar. Queremos o familiar, o previsível, o que parece natural. De repente você vai mudar? Não. Aceitaremos isso. Aí as células se aglomeram e dizem: vamos enviar uma mensagem de protesto para o cérebro. Mas temos de ser sorrateiras, pois queremos que pense que na verdade ele é o responsável por esses pensamentos. Não queremos que ele saiba que partiu de nós. As células então enviam uma mensagem marcada com urgente, diretamente medula acima até a superfície do cérebro pensante. Chamo essa de pista rápida, pois a mensagem vai diretamente para o sistema nervoso central em questão de segundos. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a química do corpo, a química da culpa, está em um nível baixo, pois você não está pensando e sentindo do mesmo modo. Mas essa queda não passa despercebida. Um termostato no cérebro denominado hipotálamo também emite um alarme que diz: os índices químicos estão caindo. Precisamos fabricar mais. O hipotálamo então sinaliza o cérebro pensante para que reverta ao antigo esquema habitual. Essa é a pista lenta, pois demora mais tempo para as substâncias químicas circularem pela corrente sanguínea. O corpo quer que você retorne ao eu químico memorizado, por isso, influencia-o para pensar de forma familiar, rotineira. Assim, o corpo ativa as redes correspondentes de neurônios que dispararam e estiveram conectadas por anos, que são iguais à mente daquele sentimento. Essas respostas celulares de pista rápida e pista lenta ocorrem simultaneamente. E em seguida você começa a ouvir a seguinte tagarelice de pensamentos em sua cabeça: você está cansado demais hoje. Você pode começar amanhã. Amanhã é melhor. Sério, você pode fazer isso mais tarde. E a minha favorita: isso não parece estar certo. Se isso não funciona, ocorre um segundo ataque sorrateiro. Ó, corpo-mente quer ficar no controle outra vez, por isso começa a implicar um pouco com você. É compreensível que você se sinta um pouco mal neste momento.
A culpa é do seu pai. Você não se sente mal por causa do que fez no passado? De fato, vamos dar uma olhada no seu passado para você poder lembrar por que é desse jeito. Olhe. Para você, você é um desastre, um perdedor. Você é patético e fraco. Sua vida é um fracasso. Você nunca vai mudar. Você é muito parecido com a sua mãe. Por que você simplesmente não desiste? Enquanto você continua nessa terribilização, o corpo tenta seduzir a mente para voltar ao estado inconscientemente memorizado. Em nível racional, isso é absurdo. Mas, obviamente, em algum nível é bom sentir-se mal. No momento em que ouvimos essas subvocalizações, acreditamos nesses pensamentos e respondemos sentindo-os. Mesmo os sentimentos familiares, instala-se uma amnésia mental e esquecemos nosso objetivo original. O engraçado é que realmente começamos a acreditar no que o corpo está falando ao cérebro para nos dizer. Emergimos novamente naquele programa automático e retornamos a ser nosso antigo eu. A maioria de nós consegue identificar esse cenário. Não é diferente de nenhum hábito que tentamos romper. Quer sejamos viciados em cigarro, chocolate, álcool, jogo, fazer compras ou roer as unhas, no instante em que cessamos a ação habitual, e rompe o caos entre o corpo e a mente. Os pensamentos que adotamos estão intimamente identificados com os sentimentos de como seria experimentar a indulgência. Quando cedemos aos desejos, continuamos a produzir os mesmos resultados em nossa vida, pois mente e corpo estão em oposição. Nossos pensamentos e sentimentos trabalham um contra o outro, e, se o corpo tornou-se a mente, sempre seremos presas de como nos sentimos. Enquanto usarmos sentimentos familiares como barômetro, como o retorno de nossos esforços para mudar, sempre nos dissuadiremos de novas possibilidades. Jamais seremos capazes de pensar maior do que nosso ambiente interno. Jamais seremos capazes de visualizar um mundo de possíveis resultados diferentes dos resultados negativos de nosso passado. Nossos pensamentos e sentimentos têm todo esse poder sobre nós. A ajuda depende apenas de um pensamento. O próximo passo para quebrar o hábito de sermos nós mesmos é entender como é importante fazer com que mente e corpo trabalhem juntos e romper a continuidade química de nosso estado de ser culpado, envergonhado, furioso e deprimido. Resistir à exigência do corpo de restaurar a velha organização insalubre não é fácil, mas a ajuda depende apenas de um pensamento. Nas páginas a seguir, você aprenderá que, para ocorrer uma mudança verdadeira, é essencial desmemorizar uma emoção que se tornou parte de nossa personalidade e então recondicionar o corpo para uma nova mente. É fácil sentir-se desesperançado quando nos damos conta de que a química de nossas emoções habituou nosso corpo a um estado de ser que muito frequentemente é um produto de ira, ciúme, ressentimento, tristeza e assim por diante. Afinal, eu disse que esses programas, essas propensões, estão programados em nosso subconsciente. A boa notícia é que podemos ficar conscientemente atentos a essas tendências. Tratarei mais desse conceito nas páginas a seguir. Por ora, espero que você possa aceitar que, para mudar sua personalidade, você precisa mudar seu estado de ser, que está intimamente conectado a sentimentos que você memorizou. Assim como as emoções negativas, as emoções positivas também podem ficar embutidas no sistema operacional de seu subconsciente. Pensamentos conscientes positivos não conseguem por si só superar sentimentos subconscientes negativos. Em um momento ou outro, todos nós conscientemente já declaramos: quero ser feliz. Mas, até o corpo ser instruído em contrário, continuará expressando programas de culpa, tristeza ou ansiedade. A mente intelectual, consciente, pode raciocinar que quer alegria, mas o corpo foi programado para sentir outra coisa. Durante anos, fazemos um estardalhaço proclamando a mudança como um de nossos principais interesses, mas no íntimo parece que não conseguimos produzir um sentimento de verdadeira felicidade. Isso se dá porque mente e corpo não estão trabalhando juntos. A mente consciente quer uma coisa, mas o corpo quer outra. Se você dedicou-se a sentimentos negativos anos a fio, esses
Sentimentos criaram um estado de ser automático. Poderíamos dizer que você é subconscientemente infeliz, certo? Seu corpo foi condicionado a ser negativo, ele sabe como ser infeliz melhor do que sua mente consciente sabe ser feliz. Você nem precisa pensar em como ser negativo. Você simplesmente sabe que é assim que você é. Como sua mente consciente pode controlar essa atitude no corpo-mente subconsciente? Alguns sustentam que a resposta é pensamento positivo. Quero deixar claro que, por si só, o pensamento positivo jamais funciona. Muitos supostos pensadores positivos sentiram-se negativos na maior parte da vida, e agora estão tentando pensar positivamente. Estão em um estado polarizado, no qual tentam pensar de uma maneira a fim de sobrepujar o que sentem dentro de si. Conscientemente eles pensam de um jeito, mas são o oposto. Quando mente e corpo estão em oposição, jamais ocorre a mudança. Sentimentos memorizados limitam-nos a recriar o passado. Por definição, as emoções são produtos finais de experiências passadas de vida. Quando você está no meio de uma experiência, o cérebro recebe informação vital do ambiente externo por 5 vias sensoriais diferentes: visão, olfato, audição, paladar e tato. À medida que os dados sensoriais cumulativos chegam ao cérebro e são processados, redes de neurônios arranjam-se em padrões específicos refletindo o evento externo. No momento em que essas células nervosas enfileiram-se em ordem, o cérebro libera substâncias químicas. Essas substâncias são chamadas de emoção ou sentimento. Neste livro, utilizo as palavras sentimentos e emoções de forma indistinta, pois são suficientemente próximas para o nosso entendimento. Quando essas emoções começam a inundar quimicamente seu corpo, você detecta uma alteração em sua ordem interna. Você pensa e sente diferente de minutos antes. Naturalmente, quando nota essa mudança em seu estado interno, você presta atenção em qualquer pessoa ou coisa no ambiente externo que a tenha provocado. Quando consegue identificar o que quer que tenha provocado a mudança interna, esse evento em si e por si é chamado de memória. Neurológica e quimicamente, você codifica as informações ambientais em seu cérebro e corpo. Com isso, consegue lembrar melhor das experiências, pois recorda a sensação na época em que ocorreram. Sentimentos e emoções são um registro químico de experiências passadas. Por exemplo, seu chefe chega para sua avaliação de desempenho. Imediatamente você nota que ele está com o rosto vermelho, até irritado. Quando ele começa a falar num tom de voz elevado, você sente o cheiro de alho em seu hálito. Ele o acusa de sabotá-lo perante os outros funcionários e diz que o preteriu para uma promoção. Nesse momento, você fica tenso, com as pernas bambas e nauseado, seu coração dispara. Você se sente assustado, traído e irritado. Todas as informações sensoriais acumuladas, tudo o que você está cheirando, vendo, sentindo e ouvindo, estão alterando seu estado interno. Você associa essa experiência externa à mudança que sente internamente e isso grava uma marca emocional. Você vai para casa e revê a experiência em sua mente repetidamente. Cada vez que faz isso, você recorda o olhar acusador e intimidante de seu chefe, a forma como ele gritou com você, o que disse e até como ele cheirava. Então você fica assustado e irritado de novo, gera a mesma química em seu cérebro e corpo, como se a avaliação do desempenho ainda estivesse ocorrendo. Como seu corpo acredita que está experimentando o mesmo evento vez após vez, você o está condicionando a viver no passado. Vamos analisar isso um pouco mais. Pense em seu corpo como a mente inconsciente, ou como um servo objetivo que recebe ordens de sua consciência. Ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre as emoções criadas a partir de experiências no mundo externo e aquelas fabricadas em seu mundo interior somente pelo pensamento. Para o corpo, elas são iguais. E se esse ciclo de pensamentos e sentimentos de que você foi traído continuasse durante anos a fio? Se permanece nessa experiência com seu chefe ou revive esses sentimentos familiares dia após dia, você continuamente sinaliza seu corpo com
Sentimentos químicos que ele associa ao passado. Essa continuidade química engana o corpo, fazendo-o acreditar que ainda está vivenciando o passado, de modo que o corpo continua a reviver a mesma experiência emocional. Quando seus pensamentos e sentimentos memorizados forçam o corpo a estar no passado. Consistentemente, podemos dizer que o corpo torna-se uma memória do passado. Se os sentimentos de traição memorizados dirigem seus pensamentos durante anos, então seu corpo vive no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Com o tempo, seu corpo fica ancorado no passado. Você sabe que, quando recria repetidamente as mesmas emoções até não conseguir pensar com maior grandeza do que como se sente, seus sentimentos são o meio de seus pensamentos. E, como seus sentimentos são registros de experiências anteriores, você pensa no passado. E, pela lei quântica, você cria mais do passado. Conclusão: muita gente vive no passado e resiste a viver em um novo futuro. Por quê? O corpo está tão habituado a memorizar os registros químicos de nossas experiências passadas que fica apegado a essas emoções. Em um sentido muito real, ficamos viciados nos sentimentos familiares. Assim, quando queremos olhar para o futuro e sonhar com novos cenários e panoramas ousados, em nossa realidade não muito distante, o corpo, cujo meio circulante são os sentimentos, resiste à mudança súbita de direção. Realizar essa guinada de 180 graus é a maior tarefa da mudança pessoal. Muita gente luta para criar um novo destino, mas se vê incapaz de superar a memória passada de quem sente que é. Ainda que tenhamos um anseio por aventuras desconhecidas ou sonhos de novas possibilidades para o futuro, parece que somos forçados a revisitar o passado. Sentimentos e emoções não são ruins. São os produtos finais da experiência. Mas, se revivemos sempre os mesmos sentimentos e emoções, não podemos adotar experiências novas. Você conhece pessoas que sempre parecem falar dos velhos anos dourados? O que elas estão realmente dizendo é: não há nada de novo ocorrendo em minha vida que estimule meus sentimentos, portanto, tenho que me reafirmar a partir de alguns momentos gloriosos do passado. Se acreditamos que nossos pensamentos têm alguma coisa a ver com nosso destino, então, como criadores, a maioria de nós está apenas em círculos, controlando nosso ambiente interno, um mito genético. Até aqui, ao discutir como o modelo quântico da realidade relaciona-se à mudança, passei a maior parte do tempo falando sobre nossas emoções, o cérebro e o corpo. Vimos que superar os pensamentos e sentimentos recorrentes que o corpo memoriza é obrigatório se queremos quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Outro aspecto importante de quebrar esse hábito tem a ver com nossa saúde física. Certamente, na hierarquia de fatores que a maioria de nós deseja mudar em sua vida, as questões de saúde estão no topo da lista. E, em se tratando do que gostaríamos de mudar em nossa saúde, há um conjunto de dogmas que teremos de examinar e dispensar: o mito de que os genes criam doenças e a falácia do determinismo genético. Também examinaremos um conhecimento científico que pode ser novidade para você, chamado epigenética, o controle dos genes a partir do exterior da célula, ou, mais precisamente, o estudo de alterações na função dos genes, sem uma alteração na sequência do DNA. 9. Do mesmo modo que podemos criar novas experiências sozinhos, como minha filha fez, também podemos adquirir o controle de uma parte muito importante de nossa vida, o que costumamos pensar ser nosso destino genético. Ao prosseguirmos, você verá que saber alguma coisa sobre nossos genes e o que sinaliza para que se manifestem ou não é decisivo para entender por que você tem de mudar de dentro para fora. A ciência tinha por máxima que nossos genes eram responsáveis pela maioria das doenças. Então, algumas décadas atrás, a comunidade científica casualmente mencionou que estivera errada e anunciou que o ambiente, ao ativar ou desativar genes específicos, é o fator mais causativo na produção de doenças. Todos nós sabemos que menos de 5% de todas as doenças hoje em dia derivam de desordens de um único gene, tais como a doença de Tay-Sachs e a coreia de Huntington,
enquanto que cerca de 95% de todas as doenças estão relacionadas a escolhas no estilo de vida, estresse crônico e fatores tóxicos do ambiente. 10. No entanto, fatores do ambiente externo são apenas parte do cenário. O que explica o fato de duas pessoas poderem ser expostas às mesmas condições ambientais tóxicas por anos e uma ficar doente e a outra não? Como é que, quando uma pessoa tem desordem de múltiplas personalidades, uma personalidade pode demonstrar uma alergia severa a alguma coisa e outra personalidade no mesmo corpo pode ser imune ao mesmo antígeno ou estímulo? Porque, embora expostos a patógenos diariamente, médicos e outros servidores da saúde não ficam continuamente enfermos? Também existem numerosos estudos documentando gêmeos idênticos, que compartilham os mesmos genes, que tiveram experiências muito diferentes no que diz respeito à saúde e longevidade. Por exemplo, se ambos compartilhavam um histórico familiar de uma doença específica, essa doença muitas vezes se manifestava em um gêmeo, mas não no outro. Mesmos genes. Resultados diferentes. 11. Em todos esses casos, será que a pessoa que permanece saudável possui uma organização interna tão coerente, equilibrada e vital que, mesmo quando seu corpo é exposto às mesmas condições ambientais nocivas, o mundo externo não faz nada à sua expressão gênica e, portanto, não sinaliza aos genes para criar doenças? É verdade que o ambiente externo influencia nosso ambiente interno. No entanto, será que, ao alterar nosso estado de ser, podemos superar os efeitos de um ambiente estressante ou tóxico, de modo que certos genes não sejam ativados? Talvez não possamos controlar todas as condições de nosso ambiente externo, mas com certeza temos a opção de controlar nosso ambiente interno. Genes, memórias do ambiente do passado. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes, que se expressam no corpo quando as células fabricam determinadas proteínas, os blocos de construção da vida. O corpo é uma fábrica produtora de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas actina e miosina. As células epiteliais produzem as proteínas da pele, chamadas colágeno e elastina, e as células estomacais produzem proteínas do estômago chamadas enzimas. A maioria das células do corpo produz proteínas, e os genes são os meios com os quais as produzimos. Expressamos genes particulares via certas células, produzindo determinadas proteínas. A maioria dos organismos adapta-se às condições de seu ambiente por meio de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando um organismo tem de enfrentar condições ambientais difíceis, como temperaturas extremas, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, fortes correntes, etc., ele é forçado a superar os aspectos adversos de seu mundo a fim de sobreviver. À medida que os organismos registram essas experiências nas conexões em seus cérebros e nas emoções em seus corpos, eles se modificarão com o tempo. Se os leões caçam presas que podem correr mais que eles, então, ao se engajar ativamente nas mesmas experiências por gerações, desenvolveram pernas mais longas, dentes mais afiados ou coração maior. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao ambiente. Vamos ficar no mundo animal para examinar como isso funciona. Em termos de adaptação ou evolução, um grupo hipotético de mamíferos migrou para um ambiente em que as temperaturas oscilam entre 26 graus negativos e 4 graus. Os genes desses mamíferos, ao longo de várias gerações vivendo sob condições extremamente frias, eventualmente foram acionados para produzir uma nova proteína que produziu pelagem mais espessa e em maior quantidade. Cabelo e pelagem são proteínas. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a habilidade de se camuflar. Alguns que vivem em árvores ou outras folhagens adaptaram-se para parecer gravetos ou espinhos, o que lhes permite escapar da atenção de pássaros. O camaleão provavelmente é o mais famoso dos camufladores e deve sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica de proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições do mundo externo. Isso é evolução. A epigenética sugere que podemos sinalizar
Nossos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes são tão mutáveis quanto nosso cérebro. As pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos, estão sempre em fluxo e sendo influenciados. Existem genes dependentes de experiência, que são ativados quando há crescimento, cura ou aprendizado, e existem genes dependentes do estado comportamental, que são influenciados durante estresse, excitação emocional ou sonhos. 12. Uma das áreas de pesquisa mais ativas atualmente é a epigenética, literalmente, acima da genética, o estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional, que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e que toda a expressão gênica se dá no interior da célula. Esse antigo entendimento condenou-nos a um futuro previsível, no qual nosso destino caía presa de nossa herança genética e toda a vida celular era pré-determinada, como um fantasma na máquina automático. De fato, as alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações. Mas como são repassadas? Se o código de DNA permanece o mesmo? Embora uma explicação científica esteja além do escopo deste livro, podemos usar uma analogia. Vamos comparar uma sequência genética a um projeto técnico. Imagine que você comece a planta para uma casa e a escaneie no computador. Depois, usando o Photoshop, poderia alterar sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, poderia mudar a expressão de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais, etc. Milhares de pessoas, representando variáveis ambientais, poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. A epigenética nos dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético. Para fins de exemplo e simplificação, quando eu falar em ativar um gene expressando de diferentes maneiras, vou me referir a ligar. Na realidade, os genes não ligam ou desligam, eles são ativados por sinais químicos e se expressam de modos específicos fabricando várias proteínas. Ao simplesmente mudar nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, por exemplo, fazendo escolhas para um estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse, enviamos novos sinais às nossas células, e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. A perpetuação de velhos estados de sermos configura para um destino genético indesejado. Certas áreas do cérebro têm conexões mais rígidas, enquanto outras são mais plásticas, passíveis de mudança por aprendizado e experiência. Acredito que os genes tenham as mesmas características. Certas partes de nossa genética são ligadas mais facilmente, enquanto outras sequências genéticas são de certa forma mais rígidas, o que significa que são mais difíceis de ativar, pois estão presentes há mais tempo em nossa história genética. Ao menos é isso que a ciência afirma atualmente. Como mantemos certos genes ligados e outros desligados? Se ficamos no mesmo estado tóxico de raiva, no mesmo estado melancólico de depressão, no mesmo estado vigilante de ansiedade, ou no mesmo estado abatido de não merecimento,
aumentar e passam a fabricar proteínas mais baratas. O que estou dizendo? Pense no que acontece quando envelhecemos. Nossa pele enruga porque seu colágeno e sua elastina passam a ser feitos de proteínas mais baratas. O que acontece com nossos músculos? Eles se atrofiam. Bem, nenhuma surpresa nisso, actina e miosina também são proteínas. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica de seu carro é fabricada, é produzida em uma matriz ou molde. Cada vez que a matriz ou molde é usado, é submetido a certas forças, incluindo calor e atrito, que começam a desgastá-lo. Como você pode imaginar, as peças automotivas são manufaturadas com tolerância muito estrita, referente à variação permitida nas dimensões da peça. Com o tempo, essa matriz ou molde se desgasta a ponto de produzir peças que não se ajustam adequadamente a outras peças. Isso é semelhante ao que acontece com o corpo. Como resultado do estresse ou do hábito de ser repetida e consistentemente furioso, receoso, triste, etc., o DNA que os peptídeos usam para fabricar proteínas começa a funcionar mal. Qual é o impacto genético se permanecemos em condições familiares, rotineiras, criando as mesmas reações emocionais ao fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos, ver as mesmas pessoas e memorizar nossa vida em um padrão previsível? Estamos a caminho de um destino genético indesejado, estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós que confrontaram situações iguais ou semelhantes. E, se estamos apenas revivendo nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível. Nosso corpo começará a criar as mesmas condições genéticas que as gerações anteriores encararam. Assim, o corpo permanecerá o mesmo enquanto nos sentirmos da mesma forma, dia após dia. E, se a ciência diz que é o ambiente que sinaliza os genes envolvidos na evolução, como fica se o nosso ambiente jamais muda? E se memorizamos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos? E se tudo em nossa vida permanece igual? Você acabou de aprender que o ambiente externo sinaliza os genes quimicamente por meio das emoções de uma experiência. Assim, se as experiências em sua vida não mudam, os sinais químicos transmitidos a seus genes não mudam. Nenhuma informação nova do mundo exterior chega às suas células. O modelo quântico assegura que podemos sinalizar o corpo emocionalmente e começar a alterar a cadeia de eventos genéticos, sem primeiro ter qualquer experiência física real correlacionada a essa emoção. Não precisamos ganhar a corrida, a loteria ou a promoção antes de experimentar a emoção desses eventos. Lembre-se, podemos criar uma emoção apenas com o pensamento. Podemos experimentar alegria ou gratidão antes do ambiente, a tal ponto que o corpo começa a acreditar que ele já está no evento. Como resultado, podemos sinalizar nossos genes para fabricarem novas proteínas a fim de mudar nosso corpo antes do atual ambiente. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Aqui está um exemplo de como podemos sinalizar novos genes de novas maneiras quando começamos a adotar emocionalmente um evento no futuro antes de ele se manifestar. No Japão, conduziram um estudo para descobrir que efeito o estado mental de uma pessoa poderia ter em doenças. Os sujeitos eram 2 grupos de pacientes com diabetes tipo 2, todos dependentes de insulina. Tenha em mente que a maioria dos diabéticos é medicada com insulina para remover o açúcar, glicose, da corrente sanguínea e depositá-lo nas células, onde podem ser usadas como energia. Na época do estudo, as pessoas envolvidas estavam sendo tratadas com pílulas ou injeções de insulina para ajudar a controlar os elevados níveis de açúcar no sangue. 13. Cada grupo teve seu nível de açúcar no sangue testado em jejum, para se estabelecer os parâmetros. A seguir, um conjunto de sujeitos assistiu a um programa cômico durante 1 hora, enquanto o grupo de controle assistiu a uma palestra tediosa. Os sujeitos do teste então fizeram uma refeição deliciosa e depois seus níveis de glicose no sangue foram verificados novamente. Houve uma discrepância significativa entre os sujeitos que assistiram ao programa cômico e os que ouviram a palestra monótona. Em média,
O nível de açúcar no sangue dos que assistiram à palestra monótona subiu para 123 mg por decilitro, alto o bastante para necessitarem de insulina para se manterem fora da zona de perigo. No grupo alegre, que tinha rido por 1 hora, os níveis de açúcar no sangue após o jantar subiram a metade daquele valor, ligeiramente fora da faixa normal. De início, os pesquisadores que conduziram o experimento pensaram que os sujeitos descontraídos tinham diminuído seus níveis de açúcar pela contração dos músculos abdominais e do diafragma enquanto riam. O raciocínio foi que, quando se contrai, um músculo usa energia, e a energia circulante é a glicose. Mas a pesquisa foi além. Examinaram as sequências genéticas dos indivíduos joviais e descobriram que esses diabéticos haviam alterado 23 expressões gênicas diferentes simplesmente por rirem ao ver a comédia. O estado mental elevado aparentemente estimulou seus cérebros a enviar novos sinais para as células, que ligaram as variações genéticas, permitindo que seus corpos naturalmente começassem a regular os genes responsáveis pelo processamento do açúcar no sangue. O estudo mostrou claramente que nossas emoções podem ligar algumas sequências genéticas e desligar outras. Ao simplesmente sinalizar o corpo com uma nova emoção, os sujeitos sorridentes alteraram sua química interna para mudar a expressão de seus genes. Às vezes, uma alteração na expressão genética pode ser súbita e drástica. Você já ouviu falar de pessoas cujo cabelo ficou grisalho da noite para o dia após submetidas a condições extremamente estressantes? Esse é um exemplo do funcionamento dos genes. Essas pessoas tiveram uma reação emocional tão forte que a química corporal alterada tanto estimulou o gene da expressão do cabelo grisalho como restringiu a expressão gênica para a cor natural do cabelo em uma questão de horas. Elas sinalizaram novos genes de novas maneiras, alterando seu ambiente interno. Emocionalmente, com isso, quimicamente. Conforme discuti no capítulo anterior, quando você experimentou um evento diversas vezes, ensaiando cada aspecto dele em sua mente, você sente como seria o evento antes de ele se desenrolar. Então, ao alterar os circuitos de seu cérebro por pensar de modo diferente e adotar as emoções de um evento antes de sua manifestação física, você pode mudar seu corpo geneticamente. Você consegue selecionar um potencial do campo quântico, a propósito, todos os potenciais já existem, e adotar emocionalmente um evento futuro antes da experiência real? Você consegue fazer isso tantas vezes que emocionalmente condiciona seu corpo a uma novamente, com isso sinalizando novos genes de novas maneiras? Se você consegue, é altamente provável que comece a formatar e modelar seu cérebro e seu corpo em uma nova expressão, de modo que mudem fisicamente antes da realidade potencial desejada se manifestar. Item. Mudando seu corpo. Por que mover um dedo? Podemos acreditar que temos condições de alterar nosso cérebro pela força do pensamento, mas que efeitos isso terá em nossos corpos, se é que terá algum? Mediante o simples processo de ensaiar mentalmente uma atividade, podemos obter grandes benefícios sem mover um dedo. Aqui está um exemplo de como isso literalmente aconteceu. Conforme descrito em um artigo publicado no Journal of Neurophysiology de 1992,14 sujeitos foram divididos em 3 grupos. Pediu-se ao primeiro grupo para se exercitar contraindo e relaxando um dedo da mão esquerda durante 5 sessões de treinamento de 1 hora por semana, por 4 semanas. Um segundo grupo ensaiou mentalmente os mesmos exercícios, com a mesma frequência, sem ativar quaisquer músculos do dedo fisicamente. As pessoas do grupo de controle não exercitaram o dedo, tampouco a mente. No final do estudo, os cientistas compararam os achados. O primeiro conjunto de participantes teve a força do dedo testada contra o grupo de controle. Moleza, certo? O grupo que efetivamente fez os exercícios exibiu uma força 30% maior no dedo do que o grupo de controle. Todos sabemos que, se colocarmos uma carga em um músculo repetidamente, aumentaremos a força de tal músculo. O que provavelmente não anteciparíamos é que o grupo que ensaiou mentalmente os exercícios demonstrou um aumento de 22% na força muscular. A mente, portanto, gerou um
Efeito físico quantificável no corpo. Em outras palavras, o corpo mudou sem ter uma experiência física real. Assim como as pesquisas com sujeitos que ensaiaram mentalmente os exercícios com os dedos e outros que imaginaram tocar escalas no piano, experimentos compararam a experiência prática versus o ensaio mental de indivíduos fazendo rosca bíceps. Os resultados foram os mesmos. Fosse executando as roscas bíceps fisicamente ou ensaiando mentalmente a atividade, todos os participantes aumentaram a força do bíceps. Os praticantes mentais, no entanto, demonstraram alterações fisiológicas sem jamais ter experiência física. 15. Quando o corpo muda fisicamente, biologicamente apenas pela força do pensamento ou do esforço mental para parecer que uma experiência ocorreu, então, da perspectiva quântica isso oferece evidência de que o evento já aconteceu em nossa realidade. Se o cérebro atualiza seu hardware para parecer que a experiência ocorreu fisicamente, se o corpo é alterado genética ou biologicamente, dando provas de que isso ocorreu, e se ambos ficam diferentes sem fazermos nada nas 3 dimensões, então o evento ocorreu no mundo quântico da consciência e no mundo da realidade física. Quando você ensaia cuidadosamente uma realidade futura até seu cérebro mudar fisicamente para parecer que teve a experiência, e quando você adota emocionalmente uma nova intenção tantas vezes que seu corpo é alterado para refletir que ele teve a experiência, espere aí, pois é nesse momento que o evento encontra você. E ele chegará da maneira que você menos espera, ou que não deixa dúvida de que provém de seu relacionamento com uma consciência maior, de modo que o inspira a fazer isso mais vezes.